A gente ainda tem vou dizer mesmo, uma briga com o governo da Bahia, porque falta o entendimento da dimensão do que é esse projeto que a gente está fazendo lá, né? E não é que a gente dependa da verba da pública, de maneira alguma, mas o governo precisa entrar minimamente com algo que seja justo à dimensão desse projeto, assim como a prefeitura também de Salvador. Então, acho que não há um entendimento ainda do poder desse projeto que a IDW vem investindo há 5 anos lá para manter a grande edição na Bahia. Hoje a gente passeia pelo Brasil, já fizemos Belém, São Luís, Rio de Janeiro esse ano, São Paulo ano passado, vamos para... eu não posso dizer, já ia dar um spoiler aqui, mas a gente vai fazer outra Praça do Nordeste ano que vem, vamos fazer outras praças aí além. Enfim, então a gente sente que falta esse olhar também da iniciativa pública. E se a gente for falar um pouco do mercado de entretenimento, na Bahia especificamente, eu digo que é um mercado que está quebrado. Porque a iniciativa pública virou produtora de evento, e não estou aqui dizendo que não tem que ter cultura gratuita, tem que ter sim, mas tem que ter um equilíbrio e tem que ter, em paralelo a isso, ação estruturante de mercado. Então, acho que o que não acontece, posso falar com mais propriedade do mercado na Bahia, mas eu vejo no Brasil como um todo, a gente precisa criar estrutura para novos empreendedores do entretenimento, né? Falando da nossa área especificamente. A gente não tem hoje estrutura ideal para criar um mercado. Longe disso. Eu acho que a gente precisa, enquanto mercado, como que a gente consegue desenvolver público consumidor de cultura, né? De que forma a gente consegue estruturar para que as pessoas possam ter poder econômico também para consumir cultura e ter o hábito também de consumir cultura. Recentemente teve uma polêmica que a Anitta disse que não ia levar o ensaio dela para Salvador. E ela não vai levar para Salvador porque não vende ingresso. Ela não está errada ali naquele lugar. Foi uma polêmica e tal, mas, gente, é verdade. Como que ela vai levar o show? Quem vai comprar lá se tem mega shows de vários artistas gratuitos todos os dias? Por isso que eu digo, é equilíbrio. Será que esse dinheiro que está sendo gasto não pode estar sendo gasto para estruturar mercado? Para criar um mercado saudável? Porque essa mesma iniciativa pública é a que depois diz, poxa, eu não aguento, eu não posso sustentar o mercado dependente de mim. Mas é ela mesma que está criando um mercado dependente. Sabe? Então, é tudo cíclico ali. Então, como é que você cria um mercado que se autossustente, onde você tem os médios e pequenos empreendedores de cultura, do entretenimento, tendo saúde, onde a gente forma público consumidor de cultura e, com isso, a gente vai expandindo o mercado. Entender que quem vende cultura como nós vendemos é a mesma coisa que você vender remédio em farmácia ou qualquer outra coisa. Então, às vezes a gente não tem incentivo nem de IPTU ou algum tipo de imposto, nada. Exato. A gente tem que encarar as coisas no pelo. E, de repente, a parceria com as grandes empresas poderia ser nisso, né? De criar vales culturas para colaboradores, e aí você isenta as empresas, porque aí você começa a criar o hábito das pessoas. Acho que a gente teve vale cultura em algum momento aqui em São Paulo. Teve. Na Bahia eu acho que nunca teve, não me recordo, pelo menos. Como disse Gil na época que era ministro, né? A cultura, ela é ordinária, né? A gente trata a cultura como se fosse algo extraordinário, mas a cultura é ordinária, deveria estar todos os dias, né? A gente deveria consumir todos os dias. Mas num país com tamanha desigualdade social, né? Pois a cultura acaba virando um luxo, porque as pessoas estão preocupadas com o que vão jantar. Sim, exatamente. Mas aí eu acho que a gente precisa ter esse cuidado para a gente não ir para um lado do pão e circo. Uhum. É isso que particularmente me preocupa. Então, assim, o que está sendo feito ali para oferecer, isso aqui tem que ser gratuito. São artistas, inclusive, que talvez a pessoa não pagasse o ingresso para conhecer, porque ainda não estão no mainstream. São esses artistas que precisam estar... Exatamente. Não necessariamente artistas já super estabelecidos. Que já não são artistas que vivem de streaming, porque não dá para viver de streaming. Não dá para viver de streaming. Não dá nem para pagar um PF com streaming. Os palcos pequenos estão desaparecendo, isso é um fenômeno mundial. Aqui em São Paulo mesmo, que é uma capital que tem muito, enfim, tem muita música, a quantidade de palcos está cada vez menor. Então, palcos para 300, 400, 500 pessoas não existe mais. Eu, pelo menos, não me lembro de palco para 300, 400 pessoas.
é difícil sustentar, né? Não Quando dá, você- não a dá, não conta é economicamente fecha. viável. É. Você Aí vai... eu acho que tem que entrar, entendeu? Você, como sócia de um festival, sabe que isso que dizem no mercado, né? Que os 3, 4, 5 primeiros anos são anos de prejuízo, até você conseguir se consolidar para Exatamente. Chegar no break-even. Para chegar no break-even, recuperar todo o capital E que foi recuperar. investido lá atrás. Então, é uma aposta muito a longo prazo. É. E daí você fica se perguntando por que a gente faz o que a gente faz, né? Que a gente ama. Exatamente. Também. Porque a gente é doido. Não é nem por amor, é por doido. Entretenimento, música é paixão. Mas é uma paixão que a gente consegue trabalhar gerando negócios. E eu acho que mais também um olhar também, eu acho que do empresariado, onde a gente traz também um olhar coletivo. E isso não é porque é bonzinho, não. É porque, assim, você consegue... se você tiver uma visão, como você falou, mais ampla, para além ali do final do mês, ou eu vou pegar tudo que esse projeto pode me dar agora e falar assim, o que é que eu vou construir com isso? Como é que eu vou fortalecer? As coisas voltam. Então, se você colabora para que outros talentos se fortaleçam, que o mercado se fortaleça, no nosso caso, a nossa preocupação, não só dentro da Afropunk, em tudo que a IDW faz, é especialmente fortalecer também empreendedorismo negro, assim. Isso e feminino, né? Nós somos uma empresa majoritariamente feminina, 80% de mulheres, e mulheres em cargos de liderança, né? Pessoas negras em cargos de liderança, muitas vezes pela primeira vez. Então, a gente busca fortalecer isso, porque essas empresas fortes, elas têm um olhar diferenciado de mercado, elas puxam outras pessoas, e isso volta para a gente como um mercado mais sólido. Por ter vindo de um mercado no Nordeste, eu sempre ouvi muito que não vai dar para fazer em Salvador porque não tem fornecedor, porque as pessoas não têm profissional. Tem tudo, mas em um mercado que não circula dinheiro, ou quando chegam grandes projetos, é todo mundo de fora, como é que você vai desenvolver mercado? Então, por isso que quando a gente pegou o projeto da Beyoncé, que a gente teve que realizar em 4 dias... Como foi essa história? Me conta, Potira. Nossa, isso daí dá um documentário. Como que me conta, assim, resumidamente? E um grande arrependimento foi a gente não ter filmado esses bastidores, porque os bastidores desse projeto, para quem viveu, foi um grande filme de ação protagonizado por mulheres negras, assim, majoritariamente. Foi muito interessante. Então, eu estava até já quase nessa época, ali, um recesso de final de ano, eu tinha ido a Belém conhecer o Psica, que é um festival super... interessante e forte, que é realizado lá em Belém. A gente tinha ido para lá, até porque a gente ia fazer Belém, o Afropunk Belém no ano seguinte, né, em 2024, e a gente estava conhecendo o mercado, se aproximando das pessoas, mas já meio que num break, assim, de férias. Eu fui com 2 pessoas do time, mas que também são amigos nossos, e então a gente estava meio que curtindo ali. E aí, umas 10 da noite, eu recebo uma ligação do Gabriel Giacomi, que é um diretor da Globo, falando que tinha uma missão para mim. Eu falei... Claro, na hora, vamos. Então, vai ser lançado o documentário da Beyoncé, o Clube Renaissance no Brasil, e elas querem fazer uma ação, a Parkwood quer fazer uma ação no cinema, com fãs e tal, era algo pequeno. Eu falei, claro, tô dentro. É para entregar pipoca para Beyoncé, para fazer algo para ela, a gente tá dentro. E com você, e o Giacomi, a TV Globo é uma grande parceira nossa. Falei, claro, o que vocês precisarem a gente faz. Eu falei, para quando é? Isso era uma sexta, 10 horas da noite. Ele falou, é quinta-feira que vem. Eita, aí eu falei, caramba. Eu falei, tá bom. Mas o que ele queria que você fizesse? Então, que conduzisse junto com... porque a ideia era fazer... Que fizesse a produção. Que fizesse essa produção. A ideia era a gente fazer em Salvador mesmo já. E a base da empresa hoje é em São Paulo, mas a gente circula no Brasil inteiro, mas obviamente, majoritariamente, a gente de Salvador. Então, que a gente fizesse lá. Eu falei, ok, tamo lá. Saí lá do evento, já ligando para algumas pessoas, porque muita gente já entrando em recesso, pensando em cenografia e tal, ligando para alguns parceiros, já tentando, e falou, e a gente tem uma reunião amanhã com a Parkwood. Falei, ok. Voltei pro hotel, não vi nada do festival, até hoje eu não fui no Psica. Então, voltei pro hotel e a gente começou a desenhar uma proposta com as informações que a gente tinha disponível ali para apresentar no dia seguinte. Na hora que a gente apresentou, a gente começou a evoluir em outras coisas. Então, isso começou a tomar uma outra dimensão. Eu saí de lá, vim em São Paulo, vim aqui em casa pegar roupa e fui para Salvador. Enfim, já... marcando mesmo uma visita, então a coisa já tinha tomado uma dimensão maior. A princípio a Beyoncé não vinha,
Então ia ser uma coisa para os fãs. Ela queria fazer, como a turnê não veio, ela queria fazer uma coisa para os fãs brasileiros. Ela queria dar um presente para os fãs brasileiros. Então foi todo um desenho onde o fã era o protagonista. Então a gente rapidamente, junto com o time também da TV Globo, a gente fez contato com os fã-clubes dela no Brasil inteiro. Então o que era algo dentro de uma sala de cinema se tornou um evento para 3.000 pessoas. Que aconteceu onde? Que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador. No Centro de Convenções, é verdade. Que é um equipamento da GL, lá em Salvador, de frente para a praia e tal. Então se tornou isso mais ação no cinema. Então a gente fez uma sessão, teve uma sessão de cinema da exibição do filme que foi escolhida, e naquela sessão todas as pessoas ali foram recebidas pela Ivete, que é a publicista, que quem acompanha a Beyoncé sabe que é a publicista dela desde Destiny Child, e a Justina, que é a vice-presidente da Parkwood. Qual